Se o curso é de PO, pelo menos uma classezinha a gente tem que ter, né? Muito bem, vamos dar sequência aqui na nossa aula número 10. A aula de hoje a gente vai criar a nossa primeira classe, uma classe simples que vai implementar um padrão de projeto Singleton, que é responsável por transmitir ou prover, melhor dizendo, transmitir não, prover as configurações do sistema. Lembra que eu ainda não fiz os botões cancelar e salvar? Isso porque nós vamos perguntar ao usuário se ele deseja realmente fazer aquela operação, ok? E a gente não vai perguntar a todos os usuários, nós só vamos perguntar se aquele sistema estiver configurado para exibir aquela pergunta. E como que a gente vai fazer isso? Não me importa em que tabela vai estar. Primeiro eu vou criar um modelo de dados aqui, ok? Desculpa, um modelo de classe, a classe que vai representar esses dados que virão de alguma fonte que eu não sei ainda qual é, mas eu vou trabalhar em cima desta classe, perfeito? Então nós vamos vir aqui, File New Unit, vamos salvar essa unit aqui como o model, não vou botar o prefixo não, vamos colocar aqui o config, pronto. Essa minha unit uConfig, ela vai ter um tipo chamado tConfig, que é, na verdade, uma classe. Por enquanto, esta classe terá apenas duas properties. Confirma, por exemplo, gravação. Opa, já ia botar cedilha, embora o Delphi aceita, ele aceite, não é recomendável, né? Compatibilidade com outras versões seria um dos motivos. E uma property confirma gravação, confirma cancelamento. Esta classe aqui vai concentrar todos os parâmetros utilizados na aplicação. Parâmetros esses que vão ser gravados, pode ser gravado no arquivo ini, pode ser gravado no arquivo txt, pode ser gravado no banco, não me importa. O que me importa é que toda vez que eu quiser tomar uma ação em função da configuração se está ativada ou não, eu vou perguntar para essa classe, perfeito? Então aqui eu já tenho duas propriedades, config, confirma gravação e confirma cancelamento. Vamos transformar esta classe aqui num singleton. Vamos aplicar um padrão de projeto singleton. Se você não sabe o que é um padrão de projeto, recomendo que você busque na internet informações sobre tais, mas resumindo, os padrões de projeto são determinadas ações, modelos, boas práticas, modus operandi, para resolver alguns tipos de problema. E por que eu vou transformar esta classe num singleton? Porque não faz sentido permitir duas instâncias da configuração na mesma aplicação. Porque essa instância vai prestar um único serviço, que é prover que tipo de configuração está sendo usada naquela aplicação. Então eu vou evitar que eu tenha duas ou mais instâncias, no caso, para evitar que, por exemplo, numa instância esteja com confirma gravação igual assim, e numa outra instância confirma gravação igual a não. Então, para evitar esse tipo de problema, por exemplo, eu quero garantir que só tenha uma e somente uma instância desta classe na minha aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos invalidar o construtor. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou subir uma exceção para obter uma instância de tconfig, use tconfig.getInstance. Perfeito? Então eu validei o meu construtor. Se alguém tentar dar um create nessa classe, vai tomar um errinho de leve. Se eu não me engano, a gente tem que dar uses em alguém aqui, sim. Ctrl Shift A aqui, né? Para dar uses em... Para dar uses em sysutils. Perfeito, ok. Bem, se eu invalidei o construtor, eu tenho que ter uma maneira de criar esta minha classe. Vamos colocar aqui um class function. Por quê? Porque eu não preciso instanciar para chamar esse método. Eu chamo esse método pela classe. Um getInstance, que vai retornar um tconfig. E aqui em cima, strict private, eu vou criar um class var. Obviamente, se eu tenho uma class function, que é uma função da classe, eu tenho que ter um class var, senão eu não consigo acessá-la pelo método de classe.
Então o padrão singleton ele é muito simples. O que eu vou fazer? O seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. If not assigned f instance, ou seja, se não tiver nada instanciado em f instance, eu digo que f instance recebe tconfig.create. Se eu fizer isso, eu tomo uma exceção. Então eu vou vir aqui, ainda em strict private, declarar um outro construtor que eu vou chamar de create private, por exemplo, ok? Esse construtor create private, ele sim chama o create original da minha classe herdada, que no caso é o TObject, ok? Então aqui eu vejo o seguinte, ó, se não tiver, eu instancio. E se já tiver? Se já tiver, eu simplesmente retorno. Na verdade aqui não tem o else, né? Senão vai dar erro. Aqui é o seguinte, se não tiver criado, ele cria. E em qualquer situação, ele retorna. Por que isso? Porque se não tiver criado, ele vai criar um novo. E se já tiver criado, ele vai retornar o ponteiro que já foi instanciado lá. Então ele só vai ser criado pela primeira vez. Então esta aqui é a classe que nós vamos utilizar para tomar uma decisão se eu devo ou não confirmar a gravação ou se eu devo ou não confirmar a deleção. Da onde virão os dados? A gente vai decidir na próxima aula. A gente pode decidir juntos aqui. Inclusive, se você quiser, deixa o seu comentário aqui no vídeo dizendo: Rodrigo, eu quero que venha do banco, eu quero que venha do arquivo configuração, eu quero que venha do arquivo TXT. E nós vamos então configurar esta nossa classe aqui para ler as configurações da onde vocês disserem, se for do banco, se for do TXT, se for de um arquivo INI. O que importa é o seguinte, não me interessa onde isso aqui vai ser gravado, onde isso vai ser persistido. O que me interessa é que esta classe aqui, está provendo o serviço de configuração e eu vou perguntar sempre que eu quiser saber se eu quero ou não confirmar a gravação e o cancelamento para esta classe. Por exemplo, aqui no nossa ação, que a gente não vai implementar hoje, mas apenas para você ver. Então aqui, ó, cancelar. Aqui no momento do cancelamento, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que vir aqui, case, state record, ou melhor, record state. Se eu tiver em modo de inclusão, né? Se o record state for em modo de inclusão, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, deseja cancelar a inclusão? Mas eu só posso fazer essa pergunta se a minha classe estiver configurada para perguntar. Então eu dou uses no meu config e faço o seguinte, olha, tconfig.getInstance. Confirma cancelamento. Então, se confirma cancelamento, então aí eu dou a mensagem, ok? Essa é a forma que a gente vai perguntar sempre para a classe. Classe, eu devo confirmar ou não? Classe, eu devo confirmar o cancelamento? Sim ou não? Eu devo confirmar a gravação? Sim ou não? Eu devo, ao finalizar a inclusão de um registro, já abrir o outro? Sim ou não? Eu devo trocar a cor da... Sei lá, tantas configurações que você todas as configurações que você queira fazer na sua aplicação, a responsabilidade de gerenciar essas configurações vai ser dessa classe config, que é um singleton, que virá trazendo as informações ou do banco, ou do TXT, ou do INI. Não importa, eu posso já programar toda a minha regra de negócio em cima dessa classe, sem me preocupar onde ela vai estar gravando, persistindo essas informações. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Essa é a aula 10. Na próxima videoaula nós nos vemos novamente para dar sequência aqui no nosso curso Mindset PO. Bem, eu acho que tá ficando legal, né? O que você tá achando? Deixe seu comentário aqui embaixo para que eu possa responder a você. A resposta aí dos comentários está um pouquinho atrasada, mas porque a correria é muito grande. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Rodrigo Mourão. Pela sua atenção, muito obrigado.